Olá, bem-vindos ao tutorial número 5. Neste tutorial vamos aprender a configurar os temporizadores e ainda a rotina de serviço às interrupções. Para isso, vamos usar um exemplo muito típico que é um circuito com semáforos. Vamos usar apenas nesta montagem um circuito com 3 LEDs em cátodo comum. Cátodo comum, portanto, são ativados através do nível lógico 1 e desligados através do nível lógico 0. O LED vermelho está ligado à porta RD2. O LED amarelo à porta RD3. E o LED verde à porta RC4. A sequência de ativação vai ser esta. No início acende-se o LED verde durante 15 segundos, depois o LED amarelo durante 5, depois o LED vermelho durante 10 segundos e depois repete-se a sequência. Desta vez vou começar pelo fim e mostrar-vos já o circuito em funcionamento. Tenho atrás um cronómetro para servir de referência. O LED verde acendeu-se mais ou menos aos 6 segundos e meio. Portanto, como vai estar aceso durante 15 segundos, significa que aos 21,5 vai passar para amarelo. 5 segundos, aos 26,5. Exatamente, acende-se o vermelho. Depois mais 10 segundos, portanto 36,5, volta ao verde. Pronto, depois a sequência continua. Vai estar mais 15 segundos em verde. Cinco segundos em amarelo. Dez segundos em vermelho. E agora volta ao verde passado 1 minuto. Significa que aos 6,5. Pronto. Foi um momento muito empolgante, em que passámos 1 minuto a olhar para umas luzinhas a piscar. Vamos então analisar o nosso programa. Vamos analisar então a estrutura do nosso programa. Os habituais includes, os bits de configuração, a zona de memória, onde vamos declarar as nossas variáveis. Depois, org0, para indicar ao compilador que o código é descarregado a partir do endereço 0. Mas no programa, a primeira coisa que fazemos é dar um salto para a rotina principal, que vemos a seguir que vamos dar um salto por cima do endereço 4. Ora, porque é o endereço 4? Porque este endereço é fixo, é um endereço onde vão parar todas as rotinas de serviço às interrupções. Depois, o endereço principal. O programa então vai começar a correr a partir daqui. Primeira coisa, configurar e iniciar as portas que vamos usar. Já sabem quais são, estavam naquele esquema há bocado. Configurar o temporizador 2, vou-vos explicar hoje. Configurar as interrupções, depois eu explico-vos o que é. Começar a contar o tempo. Depois, em ciclo infinito, fazer o seguinte. Acendemos o LED verde, esperamos 15 segundos, acendemos o LED amarelo, esperamos 5 segundos, acendemos o LED vermelho, esperamos 10 segundos e depois, em ciclo infinito, repetimos isto. Vamos então começar a construir a rotina principal. A primeira coisa que aparece é configurar e iniciar as portas que vamos usar. Já sabemos quais são, RD2, RD3 e RC4. Já sabem como é que isso se faz. Eu vou optar por fazer bit a bit. BCF para todas, para colocar a 0 respectivamente o pino RD2 do 3D, RD3 3D e RC4 3C. Não se esqueçam que
o RC4 está no registro TRISC, portanto não se enganem aqui, há duas que pertencem à porta D e há um que pertence à porta C. Pois isto é a opção vossa, eu costumo inicializar os LEDs sempre a 0, embora esta parte seja redundante, porque quando o PIC arranca os LEDs, as portas são à partida iniciadas com 0. Espreitemos agora como funciona o temporizador 2. O temporizador 2, como todos os temporizadores no PIC, usam como referência 1/4 da frequência do oscilador. Neste caso, o nosso oscilador vai ser 4 MHz, significa que entra o sinal que serve de referência ao nosso contador vai ser 1 MHz. Depois temos a opção de termos um pré-contador, eles chamam aqui pré-escalonador, mas aqui isto que faz é uma pré-contagem, 1/1, ou 1/4, ou 1/16. Isto na prática divide o relógio por 1, por 4 ou por 16 períodos. Só depois é que faz uma contagem num registro que é o TMR2. Vocês vão carregar um registro chamado PR2 com um valor, em que quando o temporizador 2 atinge o valor de PR2, o comparador gera um sinal a indicar que o temporizador chegou ao limite que vocês indicaram. Mas antes de chegar ao limite, ele aciona um pós-escalonador. Significa que ainda faz uma desmultiplicação posterior. Na prática, o que resulta é que vocês podem fazer uma conta que é 1/1, ou 1/4, ou 1/16. Depois multiplicarem pelo valor do que vocês colocarem no registro PR2 e depois ainda multiplicarem por número que pode variar entre 1 e 16. Portanto, a conta que vamos fazer é 1/4 ao 16 a multiplicar pelo registro PR2, que é um registro de 8 bits, vezes um número que pode variar de 1 a 16. Por exemplo, com uma frequência de oscilação de 4 MHz, dá uma frequência de contador de 1 MHz, significa que cada período de contagem tem, neste caso, 1 microsegundo. Vamos gerar contagens, por exemplo, de 10 milissegundos. Precisamos então de fazer 10.000 contagens. Serve, por exemplo, 4 vezes 250 vezes 10, que dá os tais 10.000. O principal registro para configurar o temporizador 2 é o registro T2CON. A disposição dos bits é a seguinte: o primeiro bit não é usado, os 4 bits seguintes são para o pós-escalonamento, que é 1/10, portanto colocamos como os bits 1001. Depois iniciamos o temporizador sempre, enquanto configuramos, iniciamos sempre o temporizador 2 desligado, depois durante o programa devemos de ligá-lo. Este bit TMR2ON é o bit que serve de interruptor para o contador. Finalmente, os dois últimos bits colocam 01 para indicar que o pré-escalonamento é 4. Já coloquei esta informação aqui no programa, como podem ver. Move LW, depois o binário com aqueles bits que eu indiquei há bocado, para ser colocado em T2CON. Depois o valor 250 em decimal para o registro PR2. Depois inicio o contador a 0 e isto é suficiente para configurar o temporizador 2. Se ligássemos agora o temporizador 2, bastava colocar este bit a 1, TMR2ON. Ao colocar este bit a 1, o contador começava a contar o tempo. No fim da contagem, existe aqui um bit que é o TMR2IF, que quando estivesse pronto
passaria a 1, indicando que terminou a contagem. Portanto, aquilo que nós podemos fazer é, durante o programa, se quisermos esperar uma contagem de 10 milissegundos, é ir olhando para este bit TMR2 e F e esperar que aquele bit passe a 1. Ora, não é isso que vamos fazer por uma simples razão. Vamos fazer isto sim, mas de forma automática. Vamos usar um mecanismo que o PIC tem, qualquer microcontrolador tem, que são as interrupções. É no registro PIR1 que está o TMR2 e F. Este bit, como sabem, é o bit que passa a 1 no final da contagem. Se nós ativarmos as interrupções ativam-se colocando este bit a 1 e estes dois também a 1. Este é, na realidade, o bit que liga as interrupções do temporizador 2. Estes dois são uma espécie de botão geral para ligar todas as interrupções. Portanto, temos que ligar para além, é como um quadro elétrico, para além de ligarmos o específico, ligamos depois também o geral, que são estes dois. Ao ativarmos as interrupções, o que vai acontecer é que no programa não precisamos de aguardar que este bit passe a 1, porque quando este bit passar a 1, ele interrompe o programa exato na zona onde estava a correr e salta automaticamente para uma rotina de serviço às interrupções que se encontra no endereço 4. O endereço 4 é fixo e não dá para mudar. Por isso, construímos a nossa rotina de serviço às interrupções no endereço 4. Portanto, colocamos org4 para indicar que este código é compilado a partir do endereço 4 e criamos aqui a rotina de serviço às interrupções. Mas antes de criar esta rotina, vamos aqui ao programa fazer a configuração. Na configuração, então é colocar a 1 o bit TMR1 e E que está no registro PIE1, colocar a 0. Esta instrução é desnecessária, mas colocamos já mesmo. Colocar a 0, inicializar a 0 o registro TMR1 e F. Depois, PEE e o GIE colocaram que estes dois bits estão no registro intcon. Já agora começamos a contar o tempo colocando o registro TMR, o botão TMR2ON que está no registro T2CON. Este interruptor colocamos a 1 e a partir deste momento o contador temporizador 2 começa a rolar. No fim, quando o programa prossegue, quando aquele bit TMR2 e F, e aqui enganei-me, é o 2, o resto está bem. Quando este bit passar TMR2 e F passar a 1, o programa interrompe e salta automaticamente para esta rotina. Como o programa pode ser interrompido de qualquer sítio, fazemos sempre uma cópia de segurança dos registros principais, que é para quando abandonarmos a rotina de serviço às interrupções e voltarmos à zona do programa onde estávamos, através desta instrução retfi, return from interrupts, nós repomos as variáveis W e status tal como elas estavam antes de voltarmos a essa zona do programa. Portanto, fazemos sempre isto.